Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Eu sou o Diácono Eduardo, da Paróquia São Sebastião, e nós estamos, durante essas semanas da Quaresma, estamos refletindo a respeito da campanha da fraternidade, né? A importância da amizade, né? Quantas vezes a gente, de alguma maneira, esquece das nossas amizades, a gente não procura cultivar a amizade, o dia a dia muitas vezes nos sufoca, de tal maneira que a gente vai perdendo foco, vai perdendo tempo, e aí depois a gente percebe que as pessoas já se distanciaram, né? E às vezes a amizade é amizade até dentro da família, né? Porque a amizade pressupõe diálogo, né? Que se converse, que a gente troque ideias, que a gente interaja uns para com os outros, e certamente isso faz com que a gente cresça, com que a gente de alguma maneira se torne melhor. E a proposta é que a amizade é também um ato de fraternidade, de irmãos. E por isso que o lema é: vós sois todos irmãos e irmãs, conforme está lá em Mateus, né? Na verdade, em Mateus está: vós sois todos irmãos. Mas a gente engloba aí irmãos e irmãs, né? A questão da mulher, que é sempre tão participante na igreja, que é grande, se sente atraída por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, sem mais delongas, vamos rezar, porque precisa rezar sempre, oração. Esse período da campanha da fraternidade e da Quaresma nos chama a atenção para a oração também, além da esmola, além do jejum, né? Então vamos pedir a Deus: vinde, ó Pai, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Envia teu Santo Espírito sobre nós, sobre mim, sobre cada um daqueles que estão de alguma maneira participando, assistindo, ouvindo esse nosso encontro. Dai-nos a graça da vossa presença, inspirai-nos, consolai-nos, de tal maneira que possamos compreender mais e melhor a importância da amizade social, a amizade entre irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós temos aí mais 2 semanas para a gente encerrar esse assunto, né? A gente encerrar esse assunto. Nós, na última vez, paramos nesse slide, né? E agora nós vamos mudar um pouquinho, de enfoque. Nós vamos procurar olhar a amizade lá na Grécia, lá entre os filósofos, né? Que foram grandes pensadores que refletiram sobre a questão das relações interpessoais, refletiram aquilo que está dentro de cada ser humano, né? Os mitos, a mitologia grega, por exemplo, não fala sobre algo que está lá longe dos deuses, etc., né? Fala sobre coisas interiores, que está dentro do ser humano, a ponto que até Freud utilizou lá o Édipo, né? A questão do Édipo, etc., né? Então os gregos foram grandes pensadores que refletiram e influenciam até hoje, né, a nossa cultura. Então vamos lá. A amizade é um dom de Deus, um fenômeno humano universal. Entre todas as culturas existe amizade. Algumas valorizam mais, outras menos, mas você tem esse elemento da amizade. Um caminho de humanização que nos aproxima de Deus. Isto é, quanto mais humanos nos tornamos, por mais paradoxal que seja, né, mais nos aproximamos de Deus. Por isso que nem sempre cabe muito aquela questão: eu errei porque eu sou humano, né? Claro, o erro, o engano, às vezes o mal, né, faz parte da caminhada do ser humano. Mas ser humano, isto é, de alguma maneira,
termos empatia com o outro, nos humanizarmos, né, de uma certa forma nos aproxima de Deus. Por isso que Jesus, né, na teologia, se diz assim, ele era tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus. Isto é, essa humanização, de conhecer na intimidade o ser humano, de se aproximar, de se tornar amigo, que Jesus tinha, tá certo? De uma certa maneira remete ele à divindade, a Deus, já que ele tinha a natureza divina também, né? Devemos construir a amizade social, que é uma necessidade que se impõe. É uma necessidade, a gente precisa mesmo de amizade? Veja a importância da campanha, né? Para que a gente reflita. Você precisa mesmo da amizade? É uma necessidade nossa? Ou a gente pode prescindir da amizade? Bom, cada um com seus problemas, vou tocar minha vida aqui sozinho. Eu sou uma ilha, né? Eu sou uma ilha, eu posso ficar absolutamente sozinho, né? Se a gente pensar assim, certamente está faltando alguma sabedoria na gente, ou algum excesso de egoísmo, de olhar para o próprio umbigo, né? Então essa amizade social, pessoal, interpessoal, ela verdadeiramente é uma necessidade, né? A amizade cura. A amizade cura, porque você interagindo, você conversa, você fala das suas alegrias, fala das suas tristezas, fala das suas, né? E ali você vai tendo um processo de cura interior também, né? Então, não é à toa que Jesus Cristo quis tornar-se amigo. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, né? E que bonito, né? A campanha da fraternidade ter buscar resgatar essa questão da amizade, né? Vamos ver se a gente dá um passo a mais na questão da amizade. Amizade entre pessoas, amizade na comunidade, amizade entre comunidades, amizade entre cidades, amizade no país, entre países, né? É uma necessidade que se impõe. Porém, muitos se esforçam em criar inimigos. Veja, inimigo é o oposto do amigo, inimigo, né? Na amizade existe amor amor fraterno, né? Isso que ocorre na amizade, o amor. Agora, entre os inimigos tem o quê? O ódio, né? Que é o oposto do amor, é o ódio. E o ódio a gente sabe das consequências do ódio. Leva à morte, o ódio leva de alguma maneira à doença, né? A pessoa fica doente, tem gente que fala, né? A sabedoria popular fala, fiquei doente de ódio, né? Então se esforça em criar inimigos. Parece que tem até um gostinho de criar um inimigo, criar uma guerra, brigar com o outro, né? Discutir com o outro de maneira não que se compreenda o objeto da discussão para que se resolva, né? Mas é simplesmente ir contra o outro, né? E derrotá-los no jogo de poder, né? Esse jogo de poder, a gente sabe muito bem que ele faz pouco tempo, né, que tem esse jogo de poder, o desejo de poder. É só desde Adão e Eva, né? Essa é a grande tentação do poder. Vocês serão igual a Deus se comerem da fruta do bem e do mal, né? Isto é, eu autossuficiente, empoderado, né? É isso que se fala hoje sobre empoderamento. É como se o poder, você conquistasse o poder de tal maneira que você se torna superior aos outros. Se fala no empoderamento da mulher, né? A mulher já tem o seu próprio poder, né? É claro que ela não deve, de maneira alguma,
né, ser menosprezada, ela não deve ser agredida, né? Mas a questão do empoderamento tem aí uma certa armadilha que a gente precisa tomar algum cuidado desse limite do empoderamento, empoderar-se, tomar o poder, né? Os políticos sabem muito bem disso, né? São louquinhos para tomar o poder, e quando tomam o poder, qual é o próximo passo? É permanecer no poder, tá certo? E se vai permanecer no poder, qual é o outro passo? Perpetuar-se no poder, né? Então veja, esse jogo do poder está de uma certa maneira ligado ao pecado original lá de Adão e Eva. Deus é poderoso? Claro, Deus todo-poderoso, onipotente, né? Porém, é um Deus generoso, ele não precisa de nada. Só que aquele que deseja o poder, ele quer, né, no meio de nós, entre os humanos, ele quer reconhecimento, ele quer se sobressair, ele quer mandar, quer impor os seus desejos, as suas vontades, ele se acha, né, perfeito, e os outros simplesmente são pessoas inferiores e que não entenderam ainda, e aí nós temos aí ídolos, né? O Antigo Testamento inteiro briga contra a idolatria, né? De colocar o ser humano no lugar de Deus, né? Então, essa tendência, essa, de uma certa maneira, grande tentação do ser humano pelo poder, né? Os gregos consideravam a amizade como hoje consideramos o amor. Os gregos consideravam a amizade como hoje consideramos o amor. É claro, a gente ama os amigos, não é verdade? A gente ama os amigos e a gente deve promover essa amizade, esse amor entre os amigos, né? É claro que as amizades precisam ser alimentadas, né? E hoje a gente tem tanta falta de tempo, né? E por isso que a campanha vem num momento muito importante, né? Dessa reflexão a respeito de a gente amar os amigos. E aí Jesus vai mais além, né? Jesus, na sua, de uma certa maneira, ousadia diante do ser humano, né? Ele vai além. Fala assim, olha, os bandidos também, eles amam lá uns aos outros, né? A gente vê aí nas notícias, etc., às vezes um bando lá, um assalto, dá um tiro nos bandidos, né, numa troca de tiros com polícia, etc. E aí o bandido vai lá e socorre, corre ainda mais um risco de ser alvejado, mas ele socorre o outro, coloca dentro do carro, entra no carro e vai embora, né? Ali também você tem uma solidariedade, Então Jesus falou assim, escuta, então qual é a vantagem, né, de você ser aquele que é de Deus, aquele que se aproxima de Deus, se você não, de alguma maneira, né, se você não exceder essa questão da amizade com relação àqueles que você ama, né? Então ele propõe que se ame os inimigos, que é um enorme desafio, e até você rezar pelos inimigos. Parece outro absurdo, né? Rezar pelos inimigos é como você fala, bom, mas o inimigo quer a minha destruição. Mas olha como Jesus, ele é criativo, como Jesus é inteligente, como Jesus tem sabedoria, né? Se você reza pelo inimigo, para que ele seja mais equilibrado, para que ele tenha mais amor, de tal maneira que o teu inimigo ele começa a se transformar e aí ele não vai mais te atacar. Entendeu? Então Jesus propõe isso, que você, rezando por ele, junto a Deus, estabeleça ali uma conexão com Deus de amor, de tal maneira que ele não te ataque. Aí você vai falar, não, mas tudo bem, mas tem aí bandido que é perverso, tem bandido que
tem um problema já no caráter. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Mas a gente não sabe, então a gente tem que rezar, deve rezar pela conversão do outro. Pela conversão do outro. Claro que devemos ser sempre, sempre muito cautelosos. Tá certo? Não significa que você seja incauto, né? Com relação aos inimigos. Né? Falar, não, você tem que se cuidar, porque pode ocorrer de você, de alguma maneira, sofrer ou ser morto. Né? Então é preciso sim se acautelar, porém devemos rezar pelos inimigos. Né? Aqui nós temos a questão da ressurreição de Lázaro, né? Da Anita Malfatti, né? Que essa nós temos aí Jesus, né? Nós temos Marta, Maria, né? E Lázaro, que é revitalizado, estava morto e voltou a viver. Né? E o que esse texto aqui tem a ver com a questão da amizade é a amizade de Jesus com Lázaro. É um dos raros momentos que Jesus chora, porque o amigo está lá e tem um mau cheiro que sai ali de dentro do túmulo. Fazia 4 dias que estava morto. E aí Jesus se compadece de ver que aquele que era seu amigo, né? O próprio texto fala lá, Marta fala que é o teu amigo, que você ama tanto, né? Quando mandou o aviso lá, manda a notícia para Jesus, né? E vejam aí, a partir dessa amizade, desse amor, né? Desse amor de amizade que tinha não só por Lázaro, como por Marta e por Maria também, Jesus faz um ato que é um dos sinais, né? Um dos últimos sinais lá de João, dos 7 sinais de João, que é essa revitalização. O pessoal chama de ressurreição. É meio entre aspas aí, ressurreição, porque a gente sabe que o primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo, né? Então não foi tanto que Lázaro morre depois, porque ele é perseguido pelos judeus, porque ele era a prova viva, né, de que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Né? Então ali, mas Jesus, por amor, faz alguma coisa muito diferente. É diferente, né, de andar sobre as águas, é diferente de curar, é diferente de curar o leproso, é diferente, né, de várias das suas, transformar água em vinho, que foi o primeiro sinal de João, né, bem diferente. Depois de 3 dias ali morto já, enterrado, etc., cheirando mal, alguém fala, mas como é que pode isso? Jesus era Deus. Para Deus, nada é impossível. Né? Existe ali, naquele momento, Jesus pede ao Pai, para que aquilo fosse um sinal de que ele era o Messias para todos os outros, para que os outros se convertessem. Não fez para uma coisa hollywoodiana, né? Oh, como eu sou maravilhoso, olha como eu sou isso. Não. Fazia parte de um projeto de Jesus, né? De fazer com que o reino acontecesse e que acreditassem nele. Né? E aí, isso gerado também, temos aí esse elemento importantíssimo, que é da amizade de Jesus por Lázaro e por toda aquela família. Né? E Jesus faz esse enorme milagre, né? Interfere na realidade, que a realidade era que ele continuasse morto, né? Deteriorando como todos. Né? Mas ele interfere nessa lógica e reverte essa lógica. Certo? Então esse é o... Vamos adiante. Vamos lá, Homero, né? O famoso Homero da Ilíada, etc. Né? Nos mostra a amizade como a relação humana com afeição recíprocas. Isto é, afeição, afeiçoar-se.
né? A amizade tem esse mistério de a gente se afeiçoar à pessoa, né? Mas ela é recíproca, começa a ter aí essa reciprocidade na maneira com que um gostaria que o outro fosse feliz e colabora, e pela amizade fazemos muitas coisas. Tem muitas mães aí, né, que tem um filho ali que aí ela está trabalhando, aí pela amizade aí durante o dia ou num período, num momento, cuida do filho da outra, porque ela tem algum compromisso, porque tem alguma coisa a fazer, e tal maneira que existe essa relação, né, de amizade, que a pessoa vai se afeiçoando a outra e ajudando a outra naquilo que é necessário. Depois existe a reciprocidade, você ajudou aqui, depois o outro ajuda lá, e um vai ajudando o outro e vai ajudando o outro, e aí a gente vai criando aí essa cadeia de tal forma que isso ameniza as nossas dores, ameniza às vezes o nosso sufoco, né? A pessoa está sufocada ali porque precisa do outro de alguma maneira e ajuda, às vezes até financeiramente, às vezes, enfim, por uma ação, né, como eu falei, de tomar conta da criança, ou coisa assim, né, das amizades, né? Fundado na confiança e na lealdade. Então veja, essa amizade para Homero, né, que também remonta ali a mitologia grega, né? Os primeiros lá do início da mitologia grega, e aliás foi reescrito lá várias vezes, temos várias versões, mas isso é outra história, né? Mas é fundado na confiança e na lealdade, né? Confiança. Você não vai deixar seu filho recém-nascido ou criancinha pequena com qualquer um. Deixa com a vizinha, mas você tem confiança nela. Sabe também da lealdade que ela tem com você, né? Veja que a amizade ela tem várias facetas, vários aspectos, né? E que a campanha nos chama a atenção dessa importância, né? Se você acha que não precisa de amizade, que você pode viver perfeitamente bem sozinho e não precisa de ninguém, tenho uma novidade para você. Em muitos instantes você vai sofrer por causa dessa solidão, né? Porque você não, de alguma maneira, você não cultivou essa amizade, você não desenvolveu essa afeição que é recíproca, né? E tem traços rituais, né? Quando a gente fala em ritual, né, nós temos vários rituais, né? Quando a gente levanta, o que faz, etc. Tem o ritual na igreja, né? O culto, tem o ritual da missa, temos o ritual do batismo, né? São procedimentos, caminhos que se faz, né, para se chegar num determinado fim, né? Entre os amigos também existem rituais, o ritual da amizade, da fraternidade, da mesa, né? Convidar aí o outro para a mesa, convidar o outro para participar de alguma forma de algo em comum, né? Então esses rituais dos amigos, de ligar no dia do aniversário, mandar uma mensagem no dia do aniversário, então esses rituais que de alguma maneira também ajudam a fortalecer o vínculo, a essa proximidade entre os amigos, né? E isso Homero define assim essa amizade. O Xenofonte afirma que a amizade ela é natural, né? A amizade é natural. É alguma coisa natural a gente ter amizade, né? É natural. Dá uma olhada nas crianças, né? Se a gente olhar as crianças, a criança ela
tem também a amizade, que a gente chama o amiguinho, a amiguinha, né? Eles têm ali, começam a criar laços, né? Você tem lá a criança de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e elas criam ali um laço de amizade. Às vezes brigam, né? Brigam porque ainda tem aquela parte egocêntrica, né? Não, meu, eu, etc. Tal. Mas também são generosos, inúmeras vezes, né? De partilhar com o outro, comida, um chocolate, um docinho, não sei o quê. E se o outro tá chorando, vai lá ver por que está chorando, né? Também você tem a questão da afeição ali, né? Ela é natural. Então, desde criança, a criança já tem isso, o ser humano já tem isso de alguma maneira, né? E o problema é que, à medida em que a gente vai crescendo, né, vai adquirindo responsabilidades, etc., muitas vezes a gente esquece da importância da amizade. Amizade entre fraterna, entre pessoas, e amizade social de uma maneira mais ampla. A gente vai se esquecendo que isso está dentro de nós. Quem será que pôs isso dentro de nós? Quem será? Né? Certamente Deus nos criou de tal maneira que nós fôssemos próximos uns aos outros. Faz parte até da nossa fragilidade humana, né? Da nossa imperfeição humana, né? E a gente até ri. Os amigos, por exemplo, quando tem alguém aí que tem alguma característica, né? Que alguma coisinha que não é muito, é um gastador, ou é isso, ou é aquilo, então um brinca com a questão do outro, né? Ou do mau humor, ou do bom humor, ou do... Enfim, isso faz parte da amizade. Também essa questão do humor, né? De a gente sentir a vontade e de um ficar brincando, às vezes, com alguma característica do outro, mesmo que não seja uma característica positiva. Isso também dá uma amainada ali, né? E a pessoa até vai pensando melhor no que ela está fazendo, a maneira dela ser, né? Às vezes a pessoa é meio brava, meio, né, mal-humorada, e aí se brinca com o mau humor do outro, e aí a pessoa, o mal-humorado, termina até dando uma risadinha, né? Então esse é o mais que vem porque é natural. A amizade vence os obstáculos para unir os corações virtuosos. Olha o que diz o Xenofonte aqui, né? Vence os obstáculos. Será que existem obstáculos para a amizade? Claro que sim, né? Nós temos diversos obstáculos para a questão da amizade. Se você não concorda muito do jeito que o outro é, se o outro tem alguma questão ética que te pega, então aí você verdadeiramente termina se afastando da pessoa, né? A pessoa, ela é maldosa, né? Então aí sim. Mas existem outros obstáculos, como por exemplo, às vezes a pessoa é egoísta, você percebe que ela é egoísta, ainda assim dá para você estabelecer uma relação de amizade com a pessoa, né? Porque tem outras virtudes, e aí uma coisa vai compensando a outra, tal. Então você vai estabelecendo a amizade e vai transpondo essas barreiras, esses obstáculos. Às vezes a pessoa não simpatiza muito com a outra, né? E aí o que acontece? Você é meio nariz empinado, é meio assim, né? Não gostei muito da pessoa. Aí de alguma forma ela tem a oportunidade de conhecer melhor a pessoa. Aí fala, nossa, no começo, nossa, eu te achava insuportável. Depois se tornam grandes amigos ou grandes amigas, né? Por quê? Porque você venceu aquele obstáculo aquele julgamento inicial que se fazia com relação ao outro, né? Então,
muitas vezes quando temos alguns obstáculos, né, é preciso ver se esses obstáculos são verdadeiros, né, e se não existem, né, algumas virtudes, né, corações virtuosos, se não existem algumas virtudes que superam aquilo, de tal maneira que a coisa vai melhorando ali, e aquele obstáculo, né? E aí você vai ver que às vezes a pessoa tem aquele jeitão meio de ter um rei na barriga, etc. Mas você vai ver mais de perto, a pessoa é muito boa, às vezes a pessoa é muito generosa, etc. E você fala, né, eu me enganei. Já não viram essa história? Vocês mesmos já não presenciaram de alguma maneira essa história? A gente se engana, né? E a gente se engana muitas vezes. É só ver quantas vezes a gente já votou errado, né? E eu falo isso por mim. Quantas vezes já votei em político que eu me arrependi. Depois falei, meu Deus, olha, né? A gente pensa que já é adulto, que já passou por, já tem alguma experiência, etc, etc. Vota em alguns aí que, né, a gente se arrepende, né? Se arrepende. Muito bem, porque a gente se engana mesmo. Tá certo? Sigamos adiante. Olha o Platão aqui. O Platão é fantástico, né? O Platão vê a amizade como abertura para o belo, o bom e o verdadeiro, né? Então, ó, a amizade é importante, vê a amizade como abertura para o belo, o bom e o verdadeiro. Olha, o belo, o bom e o verdadeiro é o que a filosofia busca. O belo, né? A beleza, que pode ser a beleza na questão da estética, pode ser a beleza na questão da poesia, dos textos, né? Existem textos belíssimos, né? Que a gente diz, né? Que são agradáveis, que agradam a gente ao olhar, ao nosso intelecto, né? Coisas maravilhosas ali da beleza. Então, todos nós, né? E o que os filósofos ali falavam, diziam o seguinte, todos nós buscamos o belo, o bom, aquilo que é bom, e também aquilo que é a verdade, né? Então, o bom está associado à bondade. Então, belo, beleza, bom, bondade, verdadeiro, a verdade, né? Então, essa é a base da busca da filosofia, que na verdade é a busca do ser humano, porque a filosofia nada mais faz do que interrogar a realidade e procurar essas coisas na realidade, né? Então, essa busca do ser humano, a amizade está dentro desse contexto também. A amizade é bela, uma boa amizade? É bela, é uma beleza uma boa amizade, né? Ela é, a gente pode dizer de alguma maneira que é bom ter amizade, é bom ter uma boa amizade, faz parte também da bondade. À medida que a gente tem a amizade, a gente se torna mais generoso para com o outro. A gente tem mais empatia, se coloca no lugar do outro mais facilmente, né? A gente é mais solidário com o outro. Aquilo que eu falei da vizinha que fica tomando conta da criança para outra trabalhar, para ir no médico, coisa parecida, né? Solidariedade, tá vendo? E é o que todo ser humano busca. E a amizade contém isso. E a amizade tem mais uma parte aqui, verdadeiro. Tanto que as pessoas buscam amizades verdadeiras, né? Pode ter amizade falsa? Aí já não é amizade, é falsidade, né? Tem gente que se aproxima com outras intenções, não de estabelecer um relacionamento, né, onde haja confiança, como nós vimos lá ali atrás, né, onde haja confiança, troca, né, troca no sentido
de conhecer o outro, de o outro conhecer você, da questão das virtudes, da troca das virtudes aí, né? Então, a falsidade está quando a pessoa não se aproxima da outra para ser um verdadeiro amigo. E dá para perceber? É claro que dá. É claro que dá. Por quê? Porque na falsa amizade você vai percebendo os interesses, né? Não existe essa troca das virtudes e também da solidariedade. Um ser solidário para com o outro, né? Quando um precisa, tal, tanto que muita gente fala, na hora que a gente precisa, que a gente vê os verdadeiros amigos. Aí você começa a falar, opa, mas então os amigos são poucos. Muita gente fala, não, dá para contar nos dedos quem são os verdadeiros amigos. É claro que quando a gente chega no limite ali, realmente tem que ter amigos fortes para aguentar e para ajudar a gente em determinados momentos. Porém, quando você expande o rol, quando você abre para novas pessoas, para conhecer, etc., o que vai acontecendo? A possibilidade de você ter mais amigos verdadeiros e a beleza da amizade, ela vai aumentando, né? É lógico, se você tem só 2 amigos, ou 2 pessoas assim que são mais próximas, etc., e aí você vai vendo que, de repente, uma delas a amizade não era tão forte assim, ou não era tão verdadeira assim, né? Aí você fala, bom, 50%. Agora, se você tem 20, né? Aí alguns lá, de 26 não foram, tinham outros interesses ou coisa parecida. Tá, mas tem 14, né? E vale a pena então. Tudo bem, vamos continuando aqui. Então, Platão continua falando que ela é importante para o fortalecimento da comunidade, e aqui comunidade, né, está falando de quem? Do grupo, de um grupo, né, do grupo de amigos, de um grupo de pessoas, está falando aqui também do povoado, né, nos povoados, principalmente no tempo mais antigo, né, tinha aqueles povoados, e também hoje tem muitos povoados, né, você vê aí o Brasil, ele é enorme, esparramado por aí, aqueles povoados. Então as pessoas se conhecem, né? Então a amizade é maior, mesmo sabendo que um é meio assim, outro é meio assado, um critica a língua do povo, né? O povo costuma falar, aqui é uma maravilha, fora a língua das pessoas, etc, etc. Mas ainda assim, existe aquele grupo maior que se conhece há muito tempo, né, que conviveram juntos, que nasceram juntos, um casa com o outro ali, aí família de um que junto com a família do outro, aquela coisa. Então essa comunidade, né, ela é beneficiada, né, por essa abertura, a beleza da amizade, a bondade, o bom e o verdadeiro, a verdadeira amizade, né? Fortalecimento da comunidade na sua dimensão espiritual e ética, né? Espiritual, isto é, aí nós temos já uma transcendência para a questão da fé, né? Nós temos uma transcendência aí para a questão da religião e da ética, que de uma certa maneira também está ligada à moral, ao comportamento ético, aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? A gente deve fazer aquilo que é certo, que é correto. Isso tem uma discussão bastante longa e muito interessante a respeito da ética e da moral. A maioria dos políticos, né, eles tentam de alguma maneira dizer, a ética está comigo, eu sou ético, o outro não é ético, né? Até porque isso é um valor. Vamos lá, depois de Platão, né, nós temos o Sócrates, Platão, Aristóteles. Afirma, a amizade é um vínculo social que mantém a unidade entre os cidadãos. Tá vendo? Aqui já está falando da polis, né? Está falando da cidade. Ou companheiros. Ela é uma virtude. Né? Vejam que
Lá atrás nós falamos sobre a questão das virtudes, né? Dos obstáculos, de tal maneira que a gente vence esses obstáculos e você tem a questão da virtude, que aperfeiçoa a natureza humana motivada por um ato de eleição, é oposto ao egoísmo. Olha quanta coisa bonita aqui que o Aristóteles está falando, só nessas linhas aqui, né? Vínculo, ligação. Jesus Cristo, ele faz essa ligação. Ele é o Filho de Deus que veio nos mostrar essa ligação que nós temos. Nós tínhamos perdido o vínculo com Deus. Ele veio resgatar esse vínculo, né? Ele veio nos reconciliar com Deus. Assim também devemos nos reconciliar uns para com os outros, países com países. Aí você vê guerra, coisa mais feia, né? Coisa mais feia, mais bruta, né? Coisa, né? A guerra, a gente fala dos roubos que acontecem. Muitas vezes a guerra invade um outro país, ela está roubando outro país, né? E isso ocorre à vista de todos, né? Invasões aqui, invasões ali, etc, né? Mantenha unidade, né? Na unidade que a gente se fortalece, né? Na divisão a gente se enfraquece, né? Entre cidadãos ou companheiros, isto é, pessoas próximas ali. Aperfeiçoa a natureza humana. Então a amizade faz com que nós nos tornemos melhores. Aperfeiçoa a natureza humana. Você quer ser um ser humano melhor? Cultive as amizades. Dá algum trabalho? Dá. Mas o que não dá trabalho? Né? Fazer um bolo dá trabalho. Cozinhar dá trabalho. Varrer a casa, limpar a casa dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Né? Então veja, dá algum trabalho, mas recompensa. Né? Recompensa, você é recompensado ali através dessa virtude aí, né? Uma virtude que aperfeiçoa a natureza humana, motivada por um ato de eleição. Eleição? Mas peraí, que negócio de eleição é essa? Você elege um amigo. Então você considera a pessoa, faz uma avaliação, etc. E aí você diz se essa pessoa deve, se permite que ela seja ou não seja seu amigo ou sua amiga. Então você tem uma eleição aí. Só que essa eleição, ela é totalmente subjetiva. Porque muitas vezes é um sentimento, né? Uma questão da empatia. Isso, essas coisas são pessoais. Você elege alguém que é amigo, até às vezes pela a fragilidade daquela pessoa, né? Você de alguma maneira se sensibiliza, se aproxima mais e acaba elegendo essa pessoa como um amigo. Então você tem a eleição da pessoa. Eleger a pessoa como essa visão de Aristóteles, né? E nós estamos falando lá em 300 e sei lá quantos anos antes de Cristo, né? Dessa eleição, que você elege uma pessoa, assim, eu te elegi como amigo. Bom isso, né? Muito interessante isso. A gente às vezes acha que a coisa acontece naturalmente. A gente pensa assim, me aproximei da pessoa, tal, e conversa, e fala, e etc, etc, etc. E, por acaso me tornei amigo. Não. Você permitiu que a pessoa fosse sua amiga. Você elegeu a pessoa, né? Você votou nela, tem um voto. O voto também tem essa dimensão da confiança. Você tem um voto de confiança nela. Bom, essa pessoa parece que pode ser minha amiga. Então você dá um voto, você elege,
você dá um voto de confiança para a pessoa para que se torne sua amiga. Né? Olha quanta coisa bonita que tem, né, sobre essa questão da campanha. Né? E o que fecha aqui, Aristóteles fecha dizendo, é oposta ao egoísmo. Aí é que pega. Porque a nossa sociedade, o mundo, está cada vez mais egoísta. Olhando para si mesmo. Este umbiguinho maravilhoso que eu tenho, que ninguém tem. Olhando sempre para o seu umbigo, para as suas necessidades, para as suas necessidades imediatas, de tal maneira que como é que eu vou estabelecer amizade em relação com o outro? Então o egoísmo provoca um impedimento à amizade. Impede que você seja amigo das pessoas. Né? Porque você fica olhando só para você, só fala de você. Se somos egoístas. E somos egoístas ou não? Um pouquinho. Né? Deus sabe disso? Sabe. Então nós devemos, para que a gente tenha boas amizades, devemos renunciar. Lá no batismo, quando a gente faz a profissão de fé ali, está lá, vocês renunciam ao egoísmo e às tentações do espírito maligno? E todo mundo responde, renuncio. Verdade? Mais ou menos, porque é uma tentação constante em nossas vidas, de tal maneira que a gente deve superar o egoísmo. Imaginem duas pessoas completamente egoístas. Dá para aproximar e fazer a amizade? Veja o que nós tivemos lá, ó, de Platão. Amizade, uma abertura para o belo, para a beleza. Vai ter uma relação bela aí? Não muito bela. De interesses apenas. Né? O bom, a bondade. O egoísta é bondoso? Nem com ele mesmo. Se ele fosse mais bondoso com ele mesmo, ele pensaria um pouco nos outros, porque ele entraria na dinâmica de Deus, do reino de Deus que nos salva. Né? E verdadeiro, a verdade. Né? Ele não está nem aí, o egoísta não está nem aí com a verdade e com a falsidade, ele quer saber só dele. Né? E essa tentação, ela é permanente em nossas vidas. Muito interessante esse Aristóteles, não? Que danadinho, como é que ele sabia disso há 2.300 anos atrás? Vamos ver lá com Santo Tomás de Aquino, né? Um grande mestre, grande teólogo, né? Nós tivemos dois pilares em termos de teologia, de olhar a nossa fé, a nossa religião cristã, né? Muita gente aceita, de outras religiões aceitam perfeitamente Santo Tomás de Aquino, né? Seus pensamentos, né? Suma teológica, etc. Né? E assim tem Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Né? Lá no ano 390, por aí, 380, 400, depois de Cristo, lógico. Né? E aqui o Santo Agostinho quase 1000 anos depois. Aí diz que todo homem é naturalmente amigo. Olha lá, repete, né? Repete o nosso... Opa. Ao invés de ir para trás, para frente aqui. Né? O Xenofonte afirma que a amizade ela é natural. Né? Vence os obstáculos para unir corações virtuosos. Aí o nosso amigo aqui, o Santo Tomás de Aquino, né? Ele diz que é naturalmente, todo homem é naturalmente amigo. Aquilo que eu falei das crianças, lembra? A criança já tem começa a ter esse vínculo de amizade. Amigo e familiar. E que a amizade é necessária para se viver bem na sociedade. Olha, Santo Agostinho acrescenta mais uma coisa, né?
Você quer viver bem na sociedade? Cultive as amizades. Quer viver mal? Tem muita gente que reclama, a gente vive muito mal, é isso, é aquilo. Pode ser que esteja faltando algumas boas amizades na sua vida, né? Cultive as amizades, dedique um tempo, né? Às vezes a gente está ali no celular, o celular é maravilhoso, mas é perigoso, depende como você utiliza, né? E aí as amizades, é tão legal ficar vendo aqui esses vídeos disso, etc, shorts disso e mais não sei o que e tal, né? Então, é uma necessidade, nós já vimos isso aí, é uma necessidade, é algo que é imprescindível para que você viva bem, na sociedade. Todos nós vivemos onde? Lá nos isolados, lá em cima da montanha? Não, vivemos em sociedade, nas nossas relações, né? E isso significa também veja, ele coloca a dimensão familiar. Então você tem que cultivar a sua amizade dentro da família também, né? Para viver bem. Thomas Hobbes, ele disse que o homem é o lobo do homem, né? O que quer dizer isso? Ele diz que o maior perigo do ser humano não é o leão, mas o leão é feroz, o leão torcido, ele morde os ossos, acaba, mata, o elefante se pisa em cima de ele destrói, enfim, os vírus. Nada disso. Ele diz que o lobo do homem, nós não temos essa cultura da questão do lobo, né? Na Europa existe muito isso. O lobo é um bicho grande, não é um cachorro, né? Que a gente vê, por maior que seja o cachorro, ele é bravo. O lobo é muito mais bravo. O lobo é temido na Europa, temido. Ele pegava uma ovelha, pegava pela garganta lá a ovelha, jogava nas costas e ia embora. Deixa enfrentar um lobo, só que ele fala que o homem é o lobo do homem. Isto é, de alguma maneira, o maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, né? Isso a gente vê como uma realidade. O Thomas Hobbes aqui como esse ser humano que é perigoso para si mesmo e para o outro, né? Dependendo das coisas que você faz, da situação que você está, muitas vezes situação de infelicidade, situação de abandono, aí você vai ver quem foi culpado, e aí você olha no culpado quando olha no espelho pela manhã, né? Então, e uma das culpas pode ter sido por não alimentar de alguma forma a amizade. E aí você se torna o lobo de você mesmo, né? Se torna o inimigo de você mesmo, né? E coloca o medo recíproco, e aqui está falando com relação aos seres humanos, ou a grupos, ou a países. Medo, quando um tem medo do outro, né? Como fundamento do Estado, né? Então, todo o país é só ver a corrida armamentista, né? Por que os países, a maioria agora, até a Suécia, né? Suécia, Suíça, que eram países tranquilos, né? Países que estão também, vai se armando, né? O Japão era um país que não tinha forças armadas, né? Então, de alguma forma, quando você se vê em perigo com medo, né, a tendência é você se armar. E isso reflete apenas o medo que se tem, né? Pega os Estados Unidos, o país mais poderoso, a maior economia do mundo, enfim,
bilhões, trilhões de dólares, tecnologia, prêmio Nobel de medicina, etc, 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 tudo lá, as cabeças pensantes do mundo vão tudo para lá, né? O pessoal se destaca num país qualquer lá, muitos vão para lá, para laboratório, desenvolver pesquisa, etc, e se enche de armas, arma para todo lado, tem arma até lá no espaço, assim, para tentar fazer um escudo de proteção. Medo. Medo. Né? A amizade vence esse medo. O duro é que os países eles vão mudando de o poder, né? O poder vai mudando. Então, às vezes um país é amigo, na outra hora já né, mostra os dentes, né? E assim vai, né? Então é preciso que... Então, o medo recíproco, fundamento do Estado. Então, o Estado ele tem por fundamento, né, por as Forças Armadas, primeira coisa dela é defender o país, né? Por isso que ela é de Estado, não é de governo, né? É de Estado. Carl Schmitt disse que o binômio amigo-inimigo é determinante para a política. Olha só, veja, essa questão de ser amigo ou país inimigo, né, ele é determinante entre países e também dentro da política, através dos partidos. Né? Partido vem de parte, pensamento de uma parte, não é o pensamento de todos, né? Senão não precisava de partido, né? Não é parte. Então, de uma certa maneira, esse binômio amigo, traço inimigo, determina a política. Você está do lado de quem? Não é assim? Então vai lá, de repente um bandeia para o outro lado. Virou o quê? Inimigo político. Né? Então esse binômio amigo ou inimigo se torna de uma certa maneira a base ou é determinante para questões políticas. Mas isso vale só para a dimensão política, né, que o Carl Schmitt está falando? Não. Vale também para as dimensões de amizade dentro da sociedade, dentro do grupo. Então você tem lá um amigo. De repente esse amigo, e você tem outra pessoa que você não gosta, que é praticamente seu inimigo. Se esse amigo começa a ter amizade com aquele outro lá, ela vai começar a se tornar o que, seu inimigo. Né? Falou, opa, peraí, se era meu amigo, o outro é meu inimigo, e ele está lá e conversa, e tem amizade com aquele que é meu inimigo, eu vou ficar esperto, porque pode ser que ele seja mais amigo do outro, e na verdade ele se torne meu inimigo, ao invés de amigo. Né? E aí, isso é gerado pelo quê? Pelo medo. Pelo medo. Né? Como disse aqui o Thomas Hobbes. Né? É o medo que vai provocando toda essa confusão aí. Vejam quantas dimensões que tem essa questão da amizade, né? E como isso interfere nas relações, na política, no encontro entre pessoas, no agrupamento de pessoas, né? No agrupamento de pessoas, quem pensa diferente de mim, será que se a pessoa pensa diferente de mim, ela é minha inimiga? Depende. A maioria das vezes não é sua inimiga. Só pensa diferente sobre aquele aspecto. Agora, se ela pensa completamente diferente de tudo que eu penso, aí complicou um pouco a relação. Né? Mas a gente deve vencer barreiras. Né? Vencer barreiras. Nós vamos ver mais adiante, no próximo encontro, aí, o que nos fala o Papa Francisco, né? E também os textos sagrados. Nós vimos
agora há pouco aí sobre a questão da amizade de Jesus, a questão de Lázaro, Maria e Marta, né? Como isso na Bíblia se reflete de alguma maneira. Não percam o próximo encontro, então, onde a gente vai aprofundar ainda mais essa questão da amizade. Hoje vimos aí, ao longo da história, né? Desde Aristóteles, Platão, etc., dentro da nossa igreja, Santo Tomás de Aquino, né? Thomas Hobbes, a questão do medo, enfim, vimos aí quantos aspectos, quantas coisas interessantes ditas a respeito da amizade e que faz parte dessa campanha da fraternidade. Que Deus nos abençoe, até o próximo encontro, que a gente possa compreender cada vez mais e melhor a importância e o valor da amizade. Que Deus, nessa sua bênção, seja presente em nossos corações, que nos fortaleça, fortaleça também a nossa amizade. A amizade é um ato de coragem, ser amigo uns dos outros, coragem é sair de si mesmo e ir até o outro. E assim nos mantemos unidos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Deus abençoe a todos.